Bem-vindos, bem-vindos. Bate-papo cabeça. Interessante, importante. Compreensão correta disso pode ser muito libertadora. Mas é um assunto controverso. O divino, todo, Deus, universo, tal, está mais próximo da razão do que do misticismo, dos mitos, da religiosidade dos períodos anteriores. Interessante isso, né? Interessante. De uma certa forma, isso nos parece algo incoerente, principalmente olhando para a razão e para a maneira como a razão se manifesta, nosso ego, nossa mente. Mas isso é interessante e pode ser explicado. Essas minhas ponderações vêm desse livro, do Ken Wilber. Ótimo livro, excelente livro. Excelente livro. Vale a pena, vale a pena. Primeiro eu preciso dizer com isso que não estou negando o passado, não estou negando as nossas raízes, as nossas essências, todo esse legado que a humanidade como raça tem, carrega e vai levar de volta para a divindade. Não estou querendo desmerecer as práticas e as técnicas, não, de forma alguma. Reconheço também, assim como ele comenta várias vezes, a atuação de pessoas no passado que estavam à frente do nosso tempo. Pessoas como Lao Tzu, Krishna, Cristo, Buda e outros tantos, que realmente desenvolveram uma capacidade muito à frente. A razão não é o ponto final da evolução humana, como muitos gostam, querem e defendem. Há um transracional, um transcendental, há algo que vai além da razão, além da nossa mente. E por estar além dela, apresenta uma série de inconvenientes e de dificuldades de ser traduzido, de ser falado. Mas esses mestres, mentores e gurus do passado nos trouxeram isso, nos legaram isso, e muitos outros anônimos também. O Wilber coloca ali de uma maneira bem abrangente, né? Divide essa evolução humana em arcaico, aquele período lá antigo, há muito tempo, já ultrapassado, onde o ser humano vivia integrado à natureza, sem consciência das coisas e sem, principalmente, autoconsciência, consciência de si mesmo. O período antigo, que praticamente nós não temos mais representantes no planeta hoje. A humanidade já avançou. Ele coloca depois desse estado arcaico, desse estágio arcaico, para o místico. Não, mágico. Tudo mágico. Muitas práticas xamãs surgiram desse estado mágico, dessa necessidade do homem de ter consciência de si, de ter consciência da realidade, de tentar interagir e controlar essa realidade. Um período muito interessante, de muito crescimento. Ainda temos algumas, creio, poucas tribos indígenas atuando nessa época, né, isoladas com as suas crenças muito fortes e com as suas ligações. Depois ele vai para o mítico, né, época dos mitos, as grandes religiões. E é um período que ainda existe bastante no planeta. Muitos humanos ainda vivem nesse estágio, ou têm fortes raízes, porque nós todos hoje desenvolvemos já uma mente, mas ainda estamos presos nesse passado, presos a esses conceitos que ainda, de uma certa forma, atendem essas pessoas. Não há nada de errado com eles, não há problema algum com eles, mas a gente precisa reconhecer a importância de cada um na nossa história, no nosso desenvolvimento e na geração de crenças e condicionamentos que nos mantém hoje. Faz parte do nosso empoderamento. E depois do mítico chega-se ao racional. A era da razão, em que boa parte da humanidade está entrando,
mas que também está se limitando. Porque a razão cria uma situação na qual ela nega o que está além dela, o que está acima dela, e despreza o que está abaixo. A ciência humana hoje, os cientistas que se dizem racionais, o que eles fazem é desabonar, desacreditar quaisquer práticas antigas que foram importantes e que ainda são importantes para muitas pessoas, apenas porque a razão não consegue explicar ou porque a razão explica e desmistifica. E aí está o grande perigo. A razão está mais próxima desse transcendental do que todos os outros estágios, do que todas as religiões, porque elas são baseadas em crenças, realmente, em mitos que não são verdadeiros, que têm a sua função de coesão, de união daquele grupo, mas que são muito limitantes e que desafiam realmente a visão, né? A razão desafia. Porém, a razão não consegue admitir o que está além dela, e aí surgem os problemas. A partir desse momento surgem os problemas. E o Huber comenta que cada um desses estágios tem problemas, tem dificuldades, e tem soluções, tem opções, tem novos horizontes. E cada estágio explica melhor o anterior. Então as limitações que nós temos hoje no racional só serão explicados no transracional, esse transcendente, a razão, onde se abrirão novas perspectivas, novos horizontes que poderão explicar o estágio anterior. Bem te vi. A compreensão correta desse conceito, dessa ideia, é fundamental. Porque quanto mais nós nos prendemos nesse passado, menos espaço há para o futuro. Quanto mais nós nos encastelamos na razão, achando que a razão é a solução para tudo, mais nós nos afastamos do divino. Desenvolver a nossa razão, desenvolver nossa mente, os nossos pensamentos, abrir a nossa visão para uma realidade maior, é o caminho para o crescimento. O autoconhecimento, onde usa a razão, usa a nossa mente, o nosso ego, e não é usado por eles, é o caminho para a gente evoluir, para a gente crescer como raça e como seres humanos individuais. O Huber cita Piaget, todo o estudo que ele fez da evolução das crianças e adolescentes, com os estados. As crianças repetem na sua história, nós, repetimos a nossa história de crescimento, os estágios da humanidade. Desde que nós nascemos, integrados na mãe, grudados na mãe, nós somos a mãe, não há nada, até todas as etapas que a gente vai avançando, até chegar no racional, onde muitos param. E é fácil perceber isso. Você conversa com uma pessoa muito racional, com um cientista, uma pessoa que se desenvolveu muito mentalmente e que se limita a isso, que exige que tudo passe pelo crivo da razão, que tudo passe pela mente, que a mente precisa explicar tudo que existe. Essa pessoa é um exemplo vivo com o qual você não consegue dialogar. Ela, para se convencer e para convencer você, ela vai encher de argumentos. Muitos deles simplistas ao extremo, que a própria razão descartaria. Mas presos nessa armadilha da mente, nem eles conseguem perceber. É muito difícil conversar com pessoas assim. O que é uma imensa perda, porque nós temos pessoas muito inteligentes, muito capazes mentalmente, mas que não conseguem lidar com outra coisa que não seja a razão. Se fecham. E o que está além da razão, que é a grande crítica, que muitos não concordam, não gostam, alguns seres humanos já acessaram e estão acessando
Aos poucos a gente vai traduzindo isso. Muito vem perdido em mitos, novos mitos são criados, novas ideias, reforço de crenças e condicionamentos antigos, sejam religiosos, sejam sociais. Pessoas que têm momentos de pico, que elas acessam esse próximo estágio, voltam de lá e colorem toda a vivência com as explicações anteriores, que é o que elas têm. Ou voltam de lá, desabonando qualquer coisa, porque a razão entra em parafuso e não consegue lidar com isso. Importante desenvolver o racional, estudando, buscando bons autores, buscando diminuir as ilusões, diminuir as crenças, diminuir os mitos, não destruí-los, não falar mal desses mitos, não desprezá-los, porque fazem parte da nossa história como raça e precisam ser preservados. Tem muita coisa importante ainda, porque tem muitas pessoas nesses estágios que precisam resolver essas questões para poder crescer. Mas não podemos permitir que a razão seja um grande impedimento para esse contato com o divino, com a sua consciência, com a sua alma, com o seu Deus, como você preferir falar isso. Coisas que os outros estágios possuem muito mais restrições, porque essas crenças, esses mitos, esses conceitos mágicos aprisionam você muito mais do que a razão. Esse vídeo não é uma ode à razão, não é uma exaltação da razão. É sim chamar as pessoas para que a razão seja usada racionalmente, coisa que é fácil você perceber quando não é usada. Porque uma razão bem desenvolvida, um intelecto bem desenvolvido vem acompanhado de educação, vem acompanhado de respeito, vem acompanhado de integração de todo esse passado, e não de ataques fortuitos e irracionais a essas questões todas. Fica a ponderação. Quem puder ler o livro, excelente. E buscar, também outras literaturas, sem as grandes ilusões que a gente vê por aí atualmente. Gratidão pela oportunidade.